bom dia, internautas dos jornais Hoje News e o Paraná. Estamos aqui novamente com a nossa terapeuta preferida, Graciele Mangato. Prazer estar aqui contigo de novo. Obrigada, Carla, obrigada. Já está até virando comum, sabe? Assim, a gente até se esperando já quarta-feira. Pera lá, o que a gente vai trabalhar quarta-feira. E é interessante, até eu quero fazer um depoimento meu, assim, a gente está fazendo isso, né, há algumas semanas e algumas coisas, só de a gente falar aqui, né, parece que algumas coisas já vão modificando na vida, as pessoas com quem eu converso, que assistem, né, os programas, mesmo que não tenham assistido a todos até agora, as pessoas conseguem perceber, né, alguma coisa na vida delas, então assim, algumas fichas. Exatamente, cai fichas, é impressionante, né? O quanto esse assunto precisaria, de repente, chegar a mais pessoas. A gente vai chegar. Vai, que bom. E eu quero te agradecer por isso, né? Porque, assim, realmente é um trabalho fantástico e que faz a diferença. Que bom que a gente está nesse propósito juntas, obrigada. Que bom mesmo, que bom mesmo. Então, e já que a gente está falando sobre isso, semana passada a gente conversou sobre alienação parental, um assunto muito sério, né? Um assunto que envolve muito sentimento e que traz, assim, consequências muito sérias. Então, eu queria voltar nesse assunto hoje de novo, mas, assim, olhando da criança que foi submetida a esse tipo, né? Por exemplo, em algum momento em que, durante o rompimento, que é o mais comum que a gente vê, em que a mãe destratou, falou mal do pai para o filho, ou usou o filho como uma arma, né, com o pai, e também, claro, do pai que também faz isso com relação à mãe. O que acontece com essa criança? Então, sempre, né, eu venho, no começo eu falo, vamos para os óculos sistêmicos, porque esse impacto no filho, ele não é só porque é o pai e a mãe. Cada ser humano, cada criatura que nasce, cada ser humaninho que nasce, ele é 100% o pai e a mãe, né? Em mim, metade de mim é 100% o meu pai. A outra metade de mim é 100% a minha mãe. Então, o meu eu sou é o meu pai e minha mãe 100% em mim. Quando uma criança, independente da idade, não importa se ela for bebê, se ela for jovem, se for velha, não importa. Quando essa pessoa ouve um discordar, uma objeção da mãe em relação ao pai ou do pai em relação à mãe, uma parte muito importante e muito fundamental dela própria está sendo violada. Por quê? Eu sou o meu pai e a minha mãe. Eu sou 100% meu pai, eu sou 100% a minha mãe. E quando eu digo eu sou 100%, é 100%. É do jeito que é. Funcional, disfuncional, bom, mal, comportamento assim ou assado, não importa. Tudo isso que o meu pai é, eu sou. Tudo isso que a minha mãe é, eu sou. E esse viés da violação, que é chamado de alienação parental, né? Muito comum nos tribunais, muito comum quando ocorrem brigas ou separações, afeta 100% a criança. O que acontece com essa criança? Essa criança pode ter N tipos de reações. Ela pode ficar doente, que é a primeira coisa que a criança vai fazer, para manter o casal unido, a criança adoece, porque aí ela vai tirar a atenção daqui. A criança pode começar a ter problemas na escola. A criança pode construir um mundinho dela e ficar muito sozinha. É como se ela estivesse procurando aquela parte que foi objetada, né? Que foi desclassificada, e ela vai ficar muito, muito ocupada procurando algo. E é algo que está aqui do lado, bem aqui, que é o pai ou a mãe, né? Não, aqui a gente não fala a mãe desclassifica o pai ou o pai desclassifica a mãe. O casal, não importa quem faz o quê, qualquer disfunção, qualquer objeção vai afetar pontualmente o filho. E quando essa criança cresce, o que é mais comum acontecer no sentido de uma mãe que viola o pai, uma mãe que fala o seu pai não presta, o seu pai é burro, o seu pai é violento, o seu pai me decepcionou, o seu pai. Essa criança, ela fica sem pai. Ah, mas o pai dela tá ali. Não é sem pai assim. A mãe desclassificou, a criança fica com a informação que ela não tem pai. Quando ele
vai crescer, se tornar um adolescente, um adulto, principalmente nessa fase da adolescência, que ele vai estar buscando esse pai o tempo inteiro, ele vai procurar o pai onde? Nos vícios, principalmente nas drogas. Uma criança, um adolescente que busca as drogas, ela está à procura do pai. Nossa, mas o meu filho é usuário de drogas, ele tem um problema intenso em casa e eu não sou separada do meu marido. Então, olha que grave que é. Essa alienação parental, que é tão olhada lá no tribunal, quando existem separações, ela é muito, muito, muito comum dentro de casa, em lares, entre aspas, saudáveis, em lares onde o pai e a mãe continuam juntos, em lares onde tem uma relação até boa com os pais. Só que se tem um movimento interno da mãe que ela desclassifica o marido em algum aspecto, e pode ser um aspecto sério, mas ela suporta isso para manter a relação, o filho vai procurar o pai e pode procurar o pai, inclusive, com as drogas ou com o álcool. Quer dizer, essa alienação parental, ela pode acontecer, então, não só no movimento, ela pode acontecer dentro de uma união que os pais que continuam aparentemente juntos. está saudável, né? Por que isso? É tão grave isso, é tão grave. Eu tenho um exemplo meu, né? Eu nunca imaginei que eu tivesse objetando meu marido numa fase da nossa vida. Quando as crianças eram bem pequenas, é claro que quando os filhos são pequenos, os pais têm que descobrir como que faz para cuidar dos filhos, para cuidar da relação, para dar conta de todo o contexto. E eu tinha uma época que o Arthur era bem pequenininho, eu tenho a Liz com 14, vai fazer 14 anos agora, o Arthur tem 11, e quando o Arthur era bem pequeno, quando ele nasceu, eu estava trabalhando na mesma empresa, a empresa do meu marido. E é claro que trabalhando junto a gente tinha alguns momentos que a gente tinha discussões, e eu desclassificava, né? Eu não tenho vergonha para falar, hoje eu consigo compreender o que me fez fazer aquilo, eu desclassificava um comportamento dele, e quando eu desclassifico o outro, eu estou dizendo, eu sou muito melhor do que você. Você faz isso de errado, automaticamente eu fico me agiganto em relação ao outro. E isso é fatal para qualquer relação, né? Então, aquele meu movimento de desclassificar o meu marido numa questão lá da empresa, eu não conseguia deixar lá. Eu ia para casa e lá em casa, essa sensação de ser melhor, ela me acompanhava. Nada disso, gente, acontece de maneira consciente. Ou intencional. Ou intencional. Era completamente inconsciente. E é por isso que eu estou dando esse exemplo para vocês. É um exemplo meu e eu posso falar com propriedade. Então, eu não tinha intenção de ser melhor do que ele, eu não tinha intenção de me agigantar diante dele. Mas muito menos menos fazer mal para os filhos. Claro, né? muito menos fazer mal para os filhos. E aquele meu comportamento, era um comportamento, tinha isso como consequência. Ele se desdobrava nisso. Eu sou muito melhor. Voltava para casa, eu continuava naquele movimento. E mesmo que a gente sempre se deu bem, o meu relacionamento com meu marido sempre foi ótimo, uma das coisas, um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida foi essa relação, eu tinha essa disfunção. E aí eu fui fazer um curso, e uma pessoa que eu tenho muito apreço, chama Mariane Schaffner, tem muita gente que conhece ela. Eu fiz um atendimento com ela durante um curso que eu estava fazendo e que ela estava presente. E eu falo, o atendimento com ela foi tão ou mais precioso do que o curso todo, que foi muito fantástico. E aí eu me queixei para ela que eu estava muito cansada, exausta, porque as crianças eram pequenas e eles só queriam ficar comigo. Só queriam ficar comigo. Por que será? Né? Por que será? Aí ela me perguntou, né? Por quê? Não, porque eles não querem ficar com meu marido, eles querem ficar só comigo. Eles ficam 2 minutos com meu marido e querem ficar comigo. Só que aí o meu comportamento de me achar melhor do que ele e de achar que eu sabia mais do que ele, de novo, não é consciente, é um reflexo, fazia com que, diante dos filhos, eu também achava isso. E eu colocava os dois debaixo da minha asa. Eu sabia fazer o mamar melhor, eu sabia trocar melhor, eu sabia dar banho melhor, eu sabia orientar melhor, eu sabia tudo melhor. Né? E para as mães, né, percebam, por favor, saiam da reatividade, ouçam e percebam onde
isso é verdade, porque é muito comum acontecer. E aí eles não querem ficar muito com o pai. Aí essa pessoa, a Mariane, né, que me atendeu, ela falou assim pra mim, por que você casou com seu marido? Aí eu falei, nossa, porque ele é o homem da minha vida, porque eu me apaixonei por ele tem tantas qualidades. Daí ela falou, quais qualidades? Daí eu fiquei pensando, porque na hora, assim, falei, meu Deus, ele é o homem que eu amo, é o homem que eu escolhi estar ao lado, ele é tão bom, é tão saudável a nossa relação. Sumiu as informações. Por quê? Eu estava no movimento de... Tá. Aí ela falou assim, eu quero que você faça uma tarefa. Ó, preste atenção na tarefa, porque vocês podem aproveitar a tarefa. Faça uma tarefa, faça uma lista de 10 qualidades que você realmente valida no seu marido. Né? E após você fazer essa lista, você percebe se isso é verdadeiro mesmo. Né? Percebe se você consegue olhar para ele validando isso. Eu falei, sim. E após você fazer isso, após você criar essa informação em você vai começar a validar nos seus filhos as qualidades que você enxerga de potência no seu marido. Eu falei, uau, que coisa mais linda, né? Voltei lá mesmo no curso, depois do atendimento, comecei a fazer a lista. E claro que meu marido tem muitas qualidades, é claro que ele tem muitas qualidades, todas as pessoas têm. Mesmo se eu tivesse separada dele, eu consigo mensurar as qualidades dele. Mesmo quem está separado do marido, ele tem, todas as pessoas têm qualidade. A gente precisa ampliar o olhar, precisa olhar a pessoa como humana, encontrar a potência da particularidade de cada um, né? E eu fiz isso, e eu comecei a validar nos meus filhos assim que eu cheguei em casa. Em uma semana, foi uma mágica, porque em uma semana eu percebi a diferença da disponibilidade tanto deles para o meu marido quanto do meu marido para eles. É fantástico demais. Então, quando eu, sem querer, lá inconscientemente, eu violei consciente, porque eu reclamei, né? Eu violava ele no sentido de você não é adequado nesse ponto, você não faz isso direito. E eu tinha essa objeção. Aquilo se tornou uma alienação parental quando chegou para dentro da minha casa. E isso, sabe como é sutil? Isso pode acontecer, por exemplo, falando dessa sutileza, aquelas brincadeiras, por exemplo, eu quando eu fico doente eu dou conta de tudo, eu trabalho, cuido da casa, cuido dos filhos, meu marido adoece, nossa, acabou. Quer dizer, às vezes até esse comentário... Olha como é importante o que você trouxe. Às vezes esse comentário faz o quê? Né? Eu sou tão melhor que meu marido, sou tão melhor, eu dou tanto mais conta do que... Né? A criança que ouve isso, inconscientemente, ela é enfraquecida, a parte masculina dela. Todos nós temos a nossa parte masculina e feminina. Isso não tem a ver com opção sexual, tem a ver com a nossa inteireza. Nós somos uma parte masculina e uma parte feminina. E nós precisamos estar com as duas partes integradas para que a nossa vida flua, para que nós temos potência diante da vida. Né? A objetividade, o discernimento, a pontualidade, o foco é do masculino. A amorosidade, o acolhimento, né? o estado de possibilitar as coisas serem feitas bem feitas é do feminino. Então, uma criança que ela está bem nutrida do pai e da mãe, ela vai ter um bom desempenho diante da vida, não tem dúvida disso. E não importa o que ela faça, não importa se ela vai ser um jardineiro ou se ela vai ser um PhD, ela vai ter ela vai ter destreza naquilo que ela fizer e vai se sentir fazendo a coisa bem feita, ela vai ter segurança. E quando a pessoa, por exemplo, de repente alguém que está ouvindo se apercebe, nossa, isso acontecia lá em casa, nossa, algumas vezes eu vi, ou até hoje, né, eu ouço a minha mãe, eu ouço meu pai falando. Então, a pessoa, ou a criança, ou talvez hoje o adulto, que foi submetido a esse tipo, né, de informação, mesmo que inconsciente, mesmo, né, com todos os processos que a gente já falou muito aqui, o que ela deve fazer?
Então, de novo entra a postura sistêmica, né? Que eu gosto tanto e que é uma das minhas paixões. Quando eu vou ouvindo isso, eu vou identificando, nossa, aconteceu isso lá na minha casa. E aí eu posso falar assim, nossa, minha mãe, credo, como ela pode fazer isso? Ela, né, acabava com meu pai. Aí você já está entrando no julgamento e vai se ferrar mais ainda. Quer dizer, a pior opção é essa. A pior opção é essa. E é a mais comum, né? O detalhe é que é mais comum. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode começar a compreender, agora como mais consciência, se ela for adulta, lógico, né? Se for uma criança, vai ter que ter ajuda. Mas como adulto, eu posso olhar para aquele contexto e compreender. E eu posso compreender que aquilo que a minha mãe falava em relação ao meu pai é uma questão dela em relação a ele. Mas ele é o meu papai e ela é a minha mamãe. E eu trago os dois aqui para o meu coração e eu integro eles. E aquilo que aconteceu entre eles, eu deixo com eles. A gente pode fazer isso, né? Pela percepção, pelo conhecimento, com essa postura de compreensão. E se for muito difícil, se for algo que dói demais, porque sim, tem situações em que a gente foi muito violado. E se existe um corpo de dor e existe uma consequência em relação a isso, venha constelar. A pessoa encontra o constelador, pode vir aqui, marca um horário, isso precisa ser visto e precisa ser organizado para que a pessoa tenha potência de novo na vida. E pode ser que isso seja a grande sacada da vida dela. Porque assim, a gente volta a falar, toda vez que existe essa violação, se você não corrigir em você, alguém vai ter que ver. E se eu tenho filhos, e hoje eu percebo essa disfunção nos meus filhos, eu estou bem com meu marido, eu entendi que eu não posso violar ele, eu compreendo que ele tem qualidades e defeitos assim como eu, e que isso não invalida ele como pai dos meus filhos, eu já tenho essa consciência, eu tenho essa postura, e eu já encaminho a minha família, a minha vida dessa forma. Por que mesmo assim o meu filho não dá certo? Por que mesmo assim ele não para na escola? Por que mesmo assim ele está meio perdido na vida? Porque aquilo que não foi resolvido na geração anterior, ela permanece, ou nessa ou na próxima. Se eu dou conta de uma violação com os meus pais, por exemplo, a alienação parental aconteceu comigo, eu dei conta, eu sobrevivi, eu fui pra vida, eu fiz tudo certinho, a criança já nasce com esse registro, com o impacto dessa informação, e ela vai ficar associada àquela violação lá de trás. Então, o mais importante de tudo é ter consciência, presença e estar atento, estar percebendo o que acontece na relação com o marido, o que acontece na relação dos filhos, o que acontece na minha relação com eles, na relação do pai com eles, e como eles se dizem, como é o desempenho deles diante da vida. E se não tiver bom, procura ajuda, procura recurso. Tudo pode ser resolvido e não existe nenhuma história que enfraquece as pessoas. E as pessoas pensam, minha história é uma desgraça, como eu vou me sair bem na vida, olha que merda que é. Não existe história que enfraquece. Todas as histórias são histórias potentes. Tem uma frase que diz, aquilo que não mata fortalece. É a maior verdade que existe no mundo. Se aquilo que aconteceu de ruim na minha vida não acabou comigo, então eu posso fazer disso uma força. Se eu não consigo fazer sozinho, procure ajuda, é possível. Quer dizer, a constelação é um caminho. A constelação é um dos recursos, a gente tem muitos recursos. Agora, tem uma amplitude de consciência que a gente nunca experimentou aqui. Então, procure o recurso, procure ajuda, leia, se informe, procure um profissional, eu gosto muito de falar isso, procure um profissional que tenha a habilidade, que se desenvolveu, que cuidou dos próprios furos, que cuidou dos próprios buracos. Claro. Não tem como eu ser uma boa consteladora se eu ainda não estou conectada com os meus pais. Me diz uma coisa, Gra, assim,
Então, tudo bem, aconteceu isso. Mas a gente sabe que ou numa relação ainda existente, ou num rompimento, que é o mais comum, a gente volta a falar, tem sentimento, tem mágoa, tem dor, tem muita coisa que vem ali. E muitas vezes, assim, olha, não adianta você falar, porque eu não vou olhar para ele, eu não vou falar bem dele, né? Isso, claro, dos dois lados. E, assim, não vou, não interessa, eu não vou falar. Como é que fica essa criança? Com quem que ela deve ficar? Com o pai ou com a mãe? Tá, tem duas partes dessa resposta. Primeiro, se eu tô numa relação, vamos dizer que você é o meu marido e a gente tá se separando. E você aprontou muito, eu tô muito magoada, eu tô ferida demais e eu não consigo nem olhar pra sua cara. Eu quero o divórcio a qualquer custo e eu quero tocar minha vida. E eu tenho filhos, né? Como que eu faço pra que isso que aconteceu aqui não impacte nos filhos? Eu preciso informar essas crianças que esse homem que me magoou e que eu tô aqui dolorida demais com aquilo que ele fez é o pai certo para eles. Então, eu posso estar magoada, eu posso estar dolorida, mas no passar a vida adiante, a vida do meu filho e a vida da minha filha, essas duas vidas só são possíveis através dessa relação. Porque se fosse um outro homem, o homem que talvez não me magoasse, o homem que talvez teria um outro comportamento, não seria ele. E se não é ele, não são esses filhos. Então, validar que esse pai, independente do que ele me causou, é o pai certo para os meus filhos, é o que vai garantir a estabilidade deles. Né? É desafiador isso porque a mãe ou o pai querem usar o filho como arma, né? Eu vou tirar dele o que é mais precioso para ele, eu vou colocar os meus filhos aqui e vou pôr eles contra. Você está matando a criança, está matando o seu filho. Tá? E numa separação, né, que é a segunda parte da resposta, com quem os filhos devem ficar? Com o genitor que fala bem do outro. Qual é dos genitores que consegue falar bem do outro? Né? É com esse que a criança deve ficar. Simples falar assim. Bem mesmo. Sim, falar bem. Né? Quando eu disse agora há pouco que, independente daquilo que o canalha fez comigo, ele é o pai dos meus filhos, como pai eu estou validando. Né? Porque não tem como ser outro. Então, eu compreendo, né? Não faz sentido que se fosse outro homem, seriam outros filhos? Claro. Então, se eu olho para o meu filho, que eu amo, que é a coisa mais linda do mundo, se eu olho para minha filha, que são né, o que tem de mais precioso na minha vida, e eu olho para quem me ajudou a fazer, eu preciso dizer, sim, nesse viés eu estou falando bem. Agora, filhos, o que houve entre nós é entre nós. E pode deixar que a mamãe e o papai resolvem. Vocês estão livres disso. Vocês podem cuidar de vocês, que eu vou cuidar de mim e daquilo que está doendo. Né? Então, a mãe se engrandece diante dos filhos, ela consegue ficar adulta na relação com o pai e vai ter potência para resolver. A mãe que põe os filhos contra o marido, ou o pai que põe os filhos contra a esposa, estão tendo atitude infantil, estão pegando os filhos e agigantando eles como se eles fossem os grandes para ajudar a resolver isso. Quem pode ajudar uma mulher ou um homem na separação? Quem? Quem tem mais experiência do que eu de vida? A primeira pessoa mais próxima de mim que tem mais experiência de vida? Minha mãe, meu pai. Ah, mas o casamento dos meus pais nunca deu certo. Ela tem muita experiência, então, para te apoiar. Muita, porque os pais sempre querem o melhor para os filhos. Né? Mas o que a minha mãe vai poder me falar se a relação dela não é bem sucedida? Ela vai poder falar da experiência dela. E a gente aprende com os pais sobre o que fazer e sobre o que não fazer. Exatamente. Porque assim, é muito comum a gente ver, às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu pai foi um safado com a minha mãe, e aquela pessoa não consegue ter um relacionamento legal, às vezes é insegura, porque morre de medo que aquela traição se repita, quer dizer, ela já está trazendo aquilo que a objeção, o julgamento,
faz com que aquela característica se apodere. Mesmo que eu nunca pensar em trair, eu vou atrair alguma coisa proporcional para a minha vida. Ou eu vou trair ou eu vou ser traído. Ou eu vou ficar anestesiado diante da vida e eu vou entrar em depressão. Porque depressão, o que é a depressão? A depressão é vazio. Vazio do quê? De pai e de mãe. Ou de um ou de outro, ou dos dois. Né? Então eu preciso de uma vez por todas compreender quem me dá força é essa relação que veio antes. E os meus filhos não podem vir num lugar e substituir o meu pai ou a minha mãe. O que acontece numa separação? Né? Outra consequência da separação. Os pais se separam, o filho observa que a mãe sofreu muito, porque talvez o pai traiu ou o pai fez alguma coisa que causou a separação. O filho sai ali da linha de irmãos, da linha de filhos, e se posiciona do lado da mãe. Como se fosse o marido. Como se fosse o marido. Aí fica casado com a mãe, entre aspas, o resto da vida. Ele pode até ter relacionamentos, mas ele não consegue fazer dar certo, porque o lugar da mulher está ocupado pela mãe. Isso não tem nada a ver com sexualidade, com nada. É uma informação inconsciente, porque o filho só quer cuidar da mãe, quer fazer tudo para que a mãe não sofra. Todos os filhos têm um movimento interno de fazer tudo pelos pais. Isso pode acontecer mesmo numa relação em que o pai e a mãe continuam casados. Sim. Por exemplo, se a mãe invalida muito o marido, de repente o filho se vê... Bem legal você ter falado isso, porque eu até lembrei de uma coisa importante. Se do casal, né, ou a esposa ou o marido, invalida qualquer característica, como se fosse diminuir o outro, né? Pensar, eu nunca falo, mas eu penso. Já era, tá? Se você pensa, precisa ajustar o pensamento, porque você precisa enxergar o outro como um ser humano e não cheio de crítica e julgamento. Se eu violo meu marido no sentido de eu diminuir ele, a criança, o adolescente, não importa se é menino ou menina, ele vai passar a vida tentando ser melhor do que o pai. Se for no caso, eu estou falando do pai, se eu diminuo o pai, para que ele seja validado pela mãe. Só que ele não consegue, porque ele é 100% pai. Então vai ficar uma briga interna e essa criatura vai ficar... Ela não vai ter sossego na vida, ela vai se dedicar e nada vai dar certo. Sabe aquela sensação de você ter trabalhado o dia inteiro e no final do dia você está cansado e não rendeu nada? Porque tem um vazio que ele está até hoje querendo ser melhor do que o pai para poder ser validado. E não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca. Me diz uma coisa, às vezes, então, a pessoa, né, volta à questão do sentimento, que eu acho que essa é uma das coisas que mais complica a gente, é a questão do sentimento. Uhum. Essa pessoa que está tomada por esse sentimento, por mágoa, por dor, de repente até numa relação, eu não me sinto feliz com aquela pessoa, eu só vejo coisas ruins nela, mas não consigo me separar e tal. A constelação também ajuda para essa pessoa? Sim, porque é bem legal também essa pergunta, adoro. Quando eu estou numa relação, que eu estou me divorciando, estou me separando, ou a relação está horrível, eu não consigo me separar, qualquer coisa que se opõe a uma relação bem-sucedida, o que em mim me leva para essa relação? Então a constelação pode ajudar a compreender que lacuna tem em mim que eu não estou disponível para uma relação bem-sucedida. E é muito provável que eu vou ter que me voltar para os meus pais, ou para algo do sistema, algo sistêmico que já aconteceu antes e que impacta pontualmente a minha vida agora. A gente tem que lembrar o seguinte, todos os sintomas, eles não são o problema. Um sintoma, por exemplo, pode ser que a minha relação não é bem sucedida, isso é um sintoma. O que está por trás desse sintoma? Então a constelação consegue trazer à tona aquilo que é a origem desse problema. Nunca é aqui. Nunca é aqui. Se eu não estou disponível para ser uma boa mãe, se eu tenho esse conflito com meu marido, se eu tenho essa tendência de violar ele, até acabo violando os filhos com isso, que eu já estou consciente, quando eu vejo, eu já fiz,
onde está fraco em mim? Né? Por que não vem a potência? Porque eu não estou disponível. Precisa olhar, procure ajuda, procure uma constelação. A constelação vai trazer luz para isso. Né? E talvez seja muito simples o movimento, mas ele precisa ser feito. Né? E muitas vezes, como a gente já disse antes, só a compreensão não é o suficiente para acontecer uma virada de comportamento. Cara, eu entendi, eu respeito os meus pais, mas a minha vida não vai adiante, não vai. Às vezes tem algo oculto, né? E às vezes não está aqui nessa relação e nem nessa. Está lá com os avós e com os bisavós, que também interferem pontualmente na nossa vida. Nós somos, cada criança que nasce, ela é a esperança do sistema. Porque aquilo que está violado lá atrás, né? A criança vem com uma oportunidade, porque quando eu resolvo algo aqui, o impacto é no sistema para trás e para frente. É a coisa mais linda que existe. É uma responsabilidade, mas é muito mais do que isso. É muito mais... É gigante e é maravilhoso, porque a gente fica mais completo, né? E a vida pode fluir. Ah, mas quem constela não tem mais problemas? Se fosse, né? Não, né? Só que a gente consegue. Ontem eu estava conversando com uma pessoa bem especial, a Andréia. Até ela tem uma loja que vende japamalas, para quem gosta do Ho'oponopono, cristais, ela é fantástica. E ela me disse assim: olha, Graciele, eu tô feliz porque a gente experimenta umas nuances de altos e baixos, mas quando acontece esse baixo, a gente consegue sair muito mais rápido. E isso é muito incrível. E aí a vida flui de novo. Eu fico tão feliz quando eu vou lá, porque ela me dá esses feedbacks. E é muito gostoso ver o tanto que isso impacta positivamente na vida das pessoas. E volta naquela situação, né? Uma coisa é você estar em baixa e dizer, nossa, por que isso só acontece comigo? Porque a minha vida, né? Porque sempre a vítima, a vítima e tal. E outro momento é você falar assim, o que isso está querendo me dizer? O que eu posso fazer com isso? O que eu faço com isso agora? Com isso? O que é para eu olhar para trás? Sempre tem uma mensagem. Todo sintoma tem uma mensagem. Eu acordei meio entristecida hoje, né? Ontem aconteceu isso comigo e aí eu conversei com uma pessoa, assim, quem em você ainda está triste? Né? Aí a resposta não vem assim, às vezes vem como um raio, pá. Mas eu não preciso responder isso intelectualmente. Eu posso perguntar e soltar. Daqui a pouco eu tô lá fazendo almoço e vem a resposta. Aí eu falo, mas agora está tudo bem, isso já passou, eu já dei conta disso e agora está tudo bem. Sim. E eu dou um lugar para esse sentimento de tristeza que eu tenho e começo a buscar algo, né, que me deixa feliz. Aí a gente volta para a questão da postura sistêmica, né? Sim. Que é você mudar a sua reação diante da... Usando o conhecimento que tem. A gente já tem todos os outros recursos, todos. O mais bacana da postura sistêmica, falando de postura sistêmica, assim, para quem ainda não conhece, é muito legal porque as pessoas falam assim para mim, nossa, tudo o que você falou faz tanto sentido para mim. 100% das pessoas falam, nossa, aquilo que você traz faz tanto sentido. Por que faz sentido? Porque a natureza humana é assim, porque a gente aprende sobre essas leis sistêmicas do Bert Hellinger desde que a gente existe. A gente não ouve, respeite as pessoas, faça o bem sem olhar a quem, seja respeitoso com os adultos, seja respeitoso com os idosos, né? Ocupe o seu lugar, não se meta na vida dos outros. A gente ouve isso a vida inteira. Só que o viés do Bert Hellinger, ele vem tão precioso com o que ele percebeu, que faz tanto sentido, e faz um sentido que traz a gente vai se adequando assim, sabe? E as pessoas falam, nossa, que bom que isso está ficando tão claro para mim, que bom que agora eu posso usar isso na minha vida. E o resultado começa a se mostrar diferente também. E acessível, né? Acessível Participar. Você tem os grupos, né, do WhatsApp. O grupo no WhatsApp, o grupo no Facebook, o grupo lá no Instagram, as páginas, né? E nós temos no WhatsApp grupos bem focados, onde eu compartilho esse tipo de assunto só. Nós temos um curso online pelo WhatsApp de postura sistêmica.
Semana que vem eu conto mais para vocês sobre esse curso. Agora em agosto, dia 19, nós iniciamos o grupo 4 já da postura sistêmica ativa Grato, né, que é uma metodologia que eu mesma desenvolvi. Por que eu mesma desenvolvi? Porque eu descobri no meu dia a dia, como eu disse, né, eu dei alguns exemplos, como eu faço para ser isso que eu já aprendi e fez tanto sentido. E eu bati muito a cara né? Eu me quebrei muito para compreender como é ser isso. Não adianta só saber, a gente precisa experimentar, a gente precisa ter essa postura ativa em relação ao que a gente conhece. E o mais bacana também que eu acho tanta coisa bacana da postura sistêmica, mas o que eu acho bacana também é que você não precisa deixar nada do que você já é, né? Se eu sou um médico, eu incluo essa nova postura, esse novo conhecimento, essa nova percepção dentro daquilo que eu já sou e eu vou potencializar o atendimento aos meus pacientes. Se eu sou um balconista de farmácia, eu vou ter mais desenvoltura no atendimento. Se eu for a manicure, eu vou ter mais desenvoltura. Eu vou começar a não me misturar tanto com os outros, eu vou começar a ficar mais na minha inteireza, eu vou estar mais disponível para servir o outro. É essa mágica que acontece. Então, independente de a pessoa ter estudado numa escola normal ou não, ter feito primeiro, segundo grau ou não, ter feito faculdade ou não, é acessível para qualquer pessoa. Qualquer. Então, todos podem se beneficiar desse conhecimento e usufruir disso de uma maneira que torna a vida mais agradável. Quem acompanha a gente toda semana sabe que a gente volta e meia está falando sobre isso de novo, justamente por isso, porque não adianta nada, eu resolvi um problema na constelação, mas eu continuo praticando algumas violações que vão ter consequência, quer dizer, eu resolvi o passado, o meu futuro não vai ter problema. Não, você vai estar o tempo todo, você está construindo alguma situação. Até porque muitas vezes você nem percebe, né, que você fez aquilo. Quando é uma questão pessoal, a gente embaça a lente. Né? Para mim mesma é assim. Eu participei agora, nesse final de semana, dos módulos da minha formação. Eu faço uma formação internacional por intermédio de uma faculdade aqui do Brasil, que é uma formação pela Hellinger Schule mesmo. E eu fui meio que, né, eu já sei tanta coisa, né? Mas sempre tem que ter uma postura de abertura. E aí teve um momento que a professora Mimansa, ela é uma alemã, já mora no Brasil há alguns anos, ela foi a primeira pessoa que trouxe a constelação para o Brasil, coisa mais linda. E ela falou assim, quem tem uma pergunta ou uma questão? E eu levantei o braço e eu falei, eu vou lá. E ela é danada, assim, não é que nem a gente que dá, né, tem todo um jeito, eles são muito mais pontuais, muito mais objetivos. E aí eu falei pra ela da minha questão e ela pôs no campo. Eu falei, não é possível. Eu que sei tudo. Que sei já bastante coisas, que já compreendi bastante coisas, se mostrou algo muito, muito fundamental. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque sim, a vida é assim. São nuances, são coisas de uma vida inteira. Então não tem como eu resolver numa constelação a minha vida inteira. Pra mim não dá pra você imaginar que você sabe tudo, porque aí você, assim, nesse momento você se fechou e falou, aqui não entra mais informação. Né? Então é muito legal ter essa disponibilidade. E aí o módulo inteiro foi da relação com a mãe. Foi a coisa mais linda. Com deixar com os pais aquilo que é dos pais, e tomar a vida dos pais, e aí olhar para a própria vida, né? Fazer esse movimento de olhar para a própria vida. Foi muito lindo. E tinha um lugar onde eu ainda queria salvar os meus pais, né? Todos nós temos dores no nosso sistema, temos perdas. Na nossa família teve perdas. E em relação àquelas perdas, eu queria cuidar dos meus pais. Aí dá uma dor aqui, que a gente não sabe do que é. Aquela dor de querer cuidar dos grandes. Olha esse movimento aqui, a dor no meu braço. Eu vou falar da minha dor. 6 meses o braço doendo. Já fiz microfisioterapia, já fiz massagem, já colocou no lugar 5 vezes. Aí ela olhou pra mim e falou assim,
Precisa fazer exercício todos os dias. Eu falei, mas eu faço. Precisa ir no massagista quando tem uma dor. Eu fui 4 ou 5 vezes. Precisa cuidar do físico. Eu cuido, faço atividade. E aí ela falou, tá bom, vamos olhar. Primeiro ela tem uma... Né? E aí, sim, eu estava violando. Porque o conhecimento não garante que eu não vou ter mais nenhum problema, mas me dá recurso para que eu possa resolver de uma forma mais rápida e voltar para minha disponibilidade, minha potencialidade de cura mais rápida também. E até poder identificar, né? Porque muitas vezes assim você sofre, você passa, por exemplo, voltando na questão da alienação parental. Então, é tão comum, né? Às vezes essas relações disfuncionais, com problema, um acusando o outro, ou inconsciente, né? Invalidando o outro, que talvez nossa, isso nunca aconteceu comigo, né? Mas no consciente, era normal, porque meu pai era assim mesmo, né? Minha mãe tinha razão quando ela falava, ela não estava falando mal, ela estava falando a verdade e tal. Então, eu acredito não ter sido submetida a isso. Mas pode ter consequência na minha vida. Quer dizer, se eu não me lembro que isso aconteceu comigo, mas eu fui realmente, né? Em algum momento, ou vários momentos, houve essa alienação. Como é que eu percebo isso nesse momento? Como é que eu posso olhar e vai falar, mensurar se isso tem eu realmente preciso, teve alguma consequência? Então, na sensação de estar sendo bem-sucedido, né? O que significa ser bem-sucedido? Quando eu falo que as pessoas podem ter sucesso em todas as áreas da vida, não significa que eu tenho que ter milhões na conta, que eu tenho que morar numa mansão, que eu tenho que ter o carro do ano todo ano e que o meu marido tem que ser perfeito, absoluto. Ser bem-sucedido na vida é você ter a capacidade de apreciar a vida como ela é. Então, um exemplo pessoal de novo. Eu adoro os meus exemplos porque eu sei dos meus exemplos, né, da minha história. E é mais fácil até para a pessoa, não, pera lá, isso aqui também faz sentido. Então, eu queria muito, muito, muito construir a nossa casa. E o projeto da nossa casa, ele existe desde que a minha filha estava na barriga ainda, né? Desde que a gente estava gestando ainda. E isso não se concretizava. E eu não entendia por quê. Porque não era por falta de recurso, não era, né? Não conseguia entender por que não, né? E aí, quando eu estudei o Ho'oponopono, que é outra técnica maravilhosa que eu sou apaixonada e que eu ensino também, quem quiser aprender, né? Eu acho que é fundamental para a vida. No Ho'oponopono fala da autorresponsabilidade. E diz assim, você é responsável por absolutamente tudo que acontece na sua vida. E aí você precisa identificar as memórias e tal, e você faz o Ho'oponopono e você transmuta, você é inspirado. E aí eu falei, nossa, mas como assim autorresponsável, né? Agora se eu não consigo a minha casa, culpa minha? Se a gente não consegue construir a casa, culpa é minha? Onde essa responsabilidade é minha, então? E se esse Ho'oponopono funciona mesmo, eu acho que eu vou resolver todas as questões da minha vida. E aí eu falei, eu vou testar, né? Eu vou começar a fazer Ho'oponopono toda vez que eu perceber algo que eu estou fazendo errado, que eu perceber, ou que eu perceba disfuncional, né? Lá em 2011 foi isso. E aí no outro dia eu acordei e eu percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido. Eu acordei e pensei, que merda, eu tenho que acordar, né? Já é de manhã, eu preciso dormir mais. A primeira palavra que eu pensei, que saiu de mim, foi que merda. Um bom dia. Eu não falo palavrão, quem me conhece sabe que eu não falo palavrão. Só que na minha cabeça tinha um monte de merda. Eu não falava, mas eu sentia. E uma das coisas que eu percebi que eu fazia é que eu não consentia a minha casa que eu morava da maneira que ela era. Eu ficava com objeções a tudo. Não gostava do banheiro. Não é que eu não gostava. Eu achava que eu podia ter outra coisa, que eu podia ter uma casa melhor, que não era bom o suficiente. Mas isso não tinha a ver com não estar... por estar ingrata com aquilo que eu tinha. Isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca eu me senti
mal, assim, nunca eu demonstrei isso, nunca. Era uma coisa que estava tão escondida dentro de mim, era uma objeção tão escondida, tão camuflada sobre aquilo que eu experimentava, que quem me via, e até eu mesma achava que eu não tinha nenhuma objeção àquilo. Mas lá no fundo, não era isso que eu queria, né? Aí eu pensava, puxa, essa pia aqui de lavar louça não tem água quente, né? Lá na casa da minha mãe tem água quente, aí eu não tenho água quente. Não falava, eu pensava, né? Quando eu fui identificando isso do meu comportamento, eu fui entendendo onde eu era a criadora da minha realidade. Não tinha como eu ter uma casa melhor, né? Eu estava com objeções àquilo que eu tinha. Ou eu aprendo a amar literalmente, autenticamente aquilo que eu tenho e aquilo que me serve. Aquela pia da cozinha me servia, o banheiro do jeito que ele era antigo me servia, o sofá que eu tinha me servia, a casa me serve, a cama me serve, me acolhe, me aquece, né? Me permite que eu descanse. Então isso já é o suficiente para que eu reconheça, honre e ame aquilo que eu tenho. Ai, mas como que eu vou amar? Minha casa é uns pedaços. Não é isso, é muito maior do que isso. É reconhecer aquilo que é e começar a encontrar apreciação naquilo que é. E então a mágica acontece. É quase como falar assim, você precisa ser grato pelo que você tem. Mas uma coisa é falar, eu sou grato. Outra coisa é você sentir gratidão àquilo. Então essa é a grande diferença. A maioria das pessoas não emociona quando está verbalizando. Não funciona se não emocionar. A grande sacada da constelação é o quê? No momento que um movimento importante se mostra, impacta com uma emoção tão intensa aquele que está representando, e que se for a tua constelação você estiver assistindo, você entra na emoção também, porque aquilo que você está vendo o teu representante fazer impacta em você. Ali que está a grande potencialidade da mudança, né? E quando eu sou grata pelas flores, pelo meu ambiente, mesmo que ele não seja o ideal, ele está me servindo. E é isso que eu tenho. Então eu reconheço que é isso. Isso diz, tá bom, então eu não quero outra coisa? Não, tudo pode melhorar o tempo todo. Eu sou muito grata por isso que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pelo calçado que eu calço, né? Quando eu começo a sentir gratidão, eu entro na frequência da prosperidade automaticamente. Mas isso é um assunto assim bem amplo e que não é tão simples, né? Isso não é simples. As pessoas que entenderam já experimentam a consequência disso. Aí não é simples. E assim, é fácil a gente falar, ou então, por exemplo, se eu posso ter milhões na minha conta e tal. Mas se você não conseguir sentir isso, com essa gratidão, você sentir isso, validar isso como teu, o suficiente. Nunca vai ser suficiente. Você pode trocar de casa, você pode trocar de carro. Por isso que muitas vezes acontece isso, né? Eu preciso, eu gosto de falar, vou trocar. Vai lá comprar outro, que aquele sentimento continua. Fica lá uma semana extasiada e de repente já não serve mais, perde a empolgação. Isso acontece com relacionamentos. A pessoa, agora encontrei a pessoa da minha vida. Não era. Agora encontrei a pessoa da minha vida. Não era. Eu vou trocar de carro, que devo nossa, meu carro é novo. Uma semana já perdeu a graça. Essas pessoas estão desconectadas com os pais, né? De novo, tudo pai e mãe, tudo a mãe. É o primeiro viés, né? Então, quando não tem essa completude, quando eu não consigo apreciar aquilo que eu tenho, ao ponto de ficar satisfeito, estar satisfeito não significa que eu não quero mais de novo, né? Tem que ficar bem claro isso. Me sentir satisfeita numa relação não significa que a relação não possa evoluir, não possa melhorar, né? E claro, eu preciso me dedicar para que isso aconteça mais. Mas a sensação de estar apreciando, de estar feliz com aquilo que se mostra, se desdobra em mais possibilidades. É a única forma de aquilo melhorar. Porque se você não estiver satisfeito, nada vai ser não bom. Vai satisfazer. Pode ser
o último modelo mais caro do ano. Não vai completar, porque o que completa é outra coisa. O vazio é outro, né? O vazio é outro. Por falar nisso, gente, semana que vem a gente vai falar sobre um tema que quase toda constelação tem. Toda vez que você vai falar com um constelador, vai cair nesse tema. A gente vai falar sobre a relação com a mãe. Então é muito importante, todo mundo tem alguma coisinha para ajustar. Não percam, né? Quarta-feira da semana que vem, às 11 horas. Sim. Novamente a gente está aqui. Obrigada, Graciela. Obrigada. O assunto hoje foi muito rico. Quem tiver dúvida, quem tiver informação, algo que queira compartilhar, né? Alguma experiência, quem tiver perguntas, gente, fiquem à vontade. Podem comentar no próprio vídeo. Exatamente, no vídeo, por WhatsApp, por telefone, ou para Grato, ou para o jornal que a gente encaminha as questões. Se quiser compartilhar publicamente, a gente compartilha. Se não quiser, também tem a possibilidade de vir assistir a constelação. Claro. Né, que acontece aqui na Grato mesmo, né? Toda semana tem. Toda semana tem. Participa sem custo, venha conhecer. E também, quem sabe, venha constelar, né? Claro, a gente está muito disponível e muito feliz com essa oportunidade de poder compartilhar com mais pessoas isso que é tão fundamental para uma vida bem sucedida, né? E feliz, né? Feliz. Felicidade realmente Claro. é possível. Obrigada, Carla. Eu que Obrigada. agradeço.